Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Matemática 1 e nessa aula nós iremos falar sobre intervalos reais. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe o seu joinha neste vídeo, se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Na parte de baixo, no canto direito, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e dê uma badalada no sininho para ficar por dentro de tudo que rola no canal. Tendo feito isso, vamos à aula. Definição. Intervalos são subconjuntos do conjunto dos números reais. O que isso quer dizer? Nós temos aqui um conjunto no qual nós iremos tirar um pedaço deste conjunto e chamar esse pedaço de subconjunto. Seria como se a gente tivesse um tabuleiro com um bolo e deste bolo a gente tira um pedaço. A gente pode considerar o conjunto como sendo o bolo e este pedaço como sendo o subconjunto. Vamos então entender os intervalos. Nós temos aqui intervalo aberto. Podemos definir o intervalo AB, com parênteses, igual x pertencente aos reais, tal que A é menor que x, que é menor que B. Vamos aqui fazer representação gráfica deste intervalo. Nós temos aqui A e B, destacamos o intervalo entre A e B, e neste caso, A e B não pertencem a este intervalo. Essa foi a razão pela qual nós usamos o parêntese. E neste caso, pessoal, notem que a bolinha não é colorida. A bolinha não será colorida. Vamos então ver o intervalo fechado. No intervalo fechado, eu vou pegar o mesmo conjunto, A e B, e neste caso nós iremos usar o colchete para representar esse conjunto. Conjunto AB igual a x pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual a x, que é menor ou igual a B. Fazendo a representação gráfica deste intervalo, nós temos aqui A e B, e nós destacamos o intervalo entre A e B, e neste caso a bolinha será colorida, pois A e B pertencem a este intervalo. Essa foi a razão pela qual nós usamos o colchete e não o parêntese. Outra coisa muito importante que nós devemos destacar aqui é que, no primeiro caso, no intervalo aberto, as bolinhas não são coloridas. E no conjunto aparece a desigualdade menor. Quando nós tivermos as desigualdades menor ou maior, essa bolinha não será colorida. No intervalo fechado, nós temos aqui no subconjunto menor ou igual. Quando nós temos menor ou igual ou maior ou igual, essa bolinha será colorida. Bom, vamos então ver intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Nós podemos fazer representação do subconjunto como sendo AB. Como é fechado à esquerda, nós temos ali um colchete à esquerda, e aberto à direita nós temos um parêntese após o B. Então nós temos o subconjunto AB igual a x pertencente aos reais, tal que A é menor ou igual a x, que é menor que B. Como este intervalo ele é fechado à esquerda, nós temos A menor ou igual a x. Como este intervalo é aberto à direita, nós temos ali x menor que b. Fazendo a representação gráfica, nós destacamos o intervalo entre A e B, onde a bolinha é colorida em A, pois nós temos ali um menor ou igual em A, e a bolinha não é colorida em B, pois nós só temos um menor. Daí nós usamos colchete em A, parêntese em B. Vamos ver intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. O subconjunto será o seguinte: A, B, como o intervalo é aberto à esquerda e fechado à direita, nós iremos usar parêntese em A e colchete em B. Daí o subconjunto A, B é igual a x pertencente aos reais, tal que A é menor que x, que é menor ou igual a B. Notem que aqui nós usamos menor em A, pois ele é aberto à esquerda, e menor ou igual em B, pois ele é fechado à direita. Fazendo a representação gráfica, nós destacamos o intervalo entre A e B, onde a bolinha em B é colorida, pois o B pertence a este intervalo e a bolinha em A não é colorida.
pois o A não pertence a esse intervalo. Temos também, pessoal, intervalos no infinito. Como será a representação deste intervalo? Nós temos o seguinte, nós temos aqui uma semirreta esquerda aberta, ou seja, nós podemos ter o subconjunto de menos infinito a A, neste caso a gente deixa o intervalo aberto no infinito, a gente usa parênteses, e neste caso, como é aberta, nós temos ali um parêntese em A. Daí nós temos de menos infinito até A igual x pertencente aos reais, tal que x é qualquer valor menor que A. Fazendo a representação gráfica, nós podemos ver uma semirreta à esquerda de A e a bolinha aberta em A, pois A não pertence a este intervalo. Nós temos também o caso da semirreta esquerda fechada. Esse subconjunto será de menos infinito a A. Neste caso, como é fechada, em A nós temos o colchete. Daí o subconjunto de menos infinito a A é igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a A. Podemos aqui fazer a representação gráfica desse subconjunto, onde nós destacamos toda a esquerda de A e a bolinha em A foi colorida, pois agora o A pertence a este intervalo. Notem que quando nós temos a semirreta esquerda aberta, a bolinha de A não é colorida e nós temos a desigualdade menor. Quando nós temos semirreta esquerda fechada, a bolinha em A é colorida e nós temos a desigualdade menor ou igual. Não esqueçam de analisar este detalhe. Vamos agora ver semirreta direita aberta. A representação do subconjunto é A mais infinito, ou seja, agora nós temos um elemento A, que o intervalo é de A até mais infinito. Neste caso, como é aberta, nós temos parênteses dos dois lados. E este subconjunto pode ser representado da seguinte forma. A mais infinito igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que A. Ou seja, x pode ser qualquer valor real maior que A. Fazendo a representação gráfica, nós destacamos aqui toda a direita de A e a bolinha A não é colorida, pois A não pertence a este intervalo. Temos também semirreta direita fechada, onde o subconjunto será A mais infinito. Neste caso, como é fechada, nós usamos o colchete em A. E ele é representado da seguinte forma. A mais infinito igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A. Fazendo a representação gráfica desse subconjunto, nós destacamos aqui toda a direita do elemento A e nós colorimos a bolinha, pois neste caso A pertence ao intervalo. Novamente, pessoal, não esqueçam de analisar. Na situação semirreta direita fechada, a bolinha é colorida, aparece a desigualdade maior ou igual, e você deve colocar o colchete em A. Em semirreta direita aberta, a bolinha não é colorida, aparece a desigualdade maior, e você deve colocar o parêntese em A. Pessoal, menos infinito e mais infinito não são números reais. Eles apenas fazem parte das notações de intervalos ilimitados. Beleza? Nós também podemos representar esses intervalos abertos usando colchetes ao invés de parênteses, como eu usei aqui. Porém, esse colchete será virado. Fazendo a representação por colchete, no primeiro intervalo, que é o intervalo da semirreta direita aberta, nós temos o subconjunto A mais infinito igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que A. Estes dois subconjuntos são iguais, eles são equivalentes. No primeiro eu usei parênteses, no segundo eu usei a notação do colchete. São iguais. Se você quiser representar um intervalo aberto, você pode usar o parênteses ou o colchete virado. Na semirreta direita fechada, nós podemos usar também a notação do colchete ao invés do parênteses, daí fica A mais infinito. Notem que eu tirei o colchete e coloquei o parênteses virado no mais infinito, igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a A. E pessoal, na solução de inequações e de outros problemas que são necessários operações como união, interseção, etc., entre intervalos,
eu sugiro vocês a utilizarem a representação gráfica. Vamos resolver um exemplo. O exemplo é o seguinte: dado o intervalo A igual a x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3, e B igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior que 1. Determine a interseção com B. Para este vídeo e tente resolver este exemplo. Bom, a solução é o seguinte: ele pede a interseção do subconjunto A com o subconjunto B. Vamos fazer a representação gráfica do subconjunto A. Nós temos que o intervalo A é de menos 1 a 3, então nós destacamos na reta o intervalo entre menos 1 e 3, onde 3 não está contido no intervalo, então a bolinha é aberta, e menos 1 está contido no intervalo, então a bolinha é fechada. Fazendo a representação gráfica do intervalo B, nós destacamos nessa reta numérica toda a direita de 1. E neste caso, 1 não pertence a esse intervalo, então aqui a bolinha é aberta. Vamos agora fazer a interseção do intervalo A com o intervalo B. A interseção, pessoal, ela é tudo que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então vamos fazer a representação gráfica de A interseção com B, que será o seguinte: olhando para a representação gráfica de A, nós temos ali de menos 1 até 3. Olhando a representação gráfica do intervalo B, nós temos de 1 a mais infinito. Agora nós podemos destacar a parte em comum aos dois subconjuntos, que é de 1 a 3. Destacando este intervalo, nós temos ali a bolinha aberta em 1 e a bolinha aberta em 3. Mas por que, Rodrigo, que a bolinha é aberta em 1 e a aberta em 3? Olha só, no intervalo A, 1 está contido neste intervalo, pois nós temos o intervalo de menos 1 até 3. Mas, no intervalo B, 1 não faz parte, não pertence a esse intervalo. A interseção, como eu disse, é tudo que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Neste caso, 1 pertence ao intervalo A, mas ele não pertence ao intervalo B. Por isso, a bolinha em 1 é aberta. Daí, A interseção com B é igual a x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor que 3. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima aula. Valeu!